Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. É uma alegria ter vocês acompanhando o nosso podcast. Eu quero começar pedindo para você fazer uma coisa muito simples e que faz muita diferença. Veja se você está inscrito no nosso canal. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Se estiver assistindo em outras plataformas, veja se você está inscrito no canal onde você está assistindo. Se você puder se inscrever em todos os canais, no YouTube, na Deezer, no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcasts, onde você estiver assistindo, a gente agradece muito. E não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você conhece. Nesse episódio de hoje, o episódio de número 91, o tema é oração como realização da vontade livre frente ao cenário conduzido pela vontade soberana de Deus. No último episódio, nós fizemos uma coisa que eu considero muito significativa para todo mundo que se considera cristão, que é chamar as pessoas para uma vida de oração. Compreender melhor o sentido disso e incentivar cada um de nós, porque eu também sou um ouvinte aqui, me considero não só participante, mas também estou ouvindo, e ouvindo esse episódio aqui e ouvindo de novo em casa, a minha vontade de orar e o sentido da oração, ele foi ativado, né, foi alimentado em mim. Então, isso é o que a gente quer produzir. Mande para as pessoas, porque isso vai fazer diferença para elas. Vamos lá, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade e também sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás. O professor Cláudio Ivan de Oliveira, aqui do meu lado, ele também é psicólogo, é doutor em psicologia pela UNB, ele tem uma formação em teoria social e tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio, ele trabalha na PUC de Goiás, ele é um professor efetivo da PUC de Goiás, ele trabalha com as disciplinas História e Epistemologia da Psicologia e também Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo. Professor Anderson Clayton Pires, professor Anderson, ele é filósofo, sociólogo e teólogo, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é doutor em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, se no último episódio a gente trabalhou questões como esse espaço da liberdade criado pela providência, um presente criado pela providência, no qual nós podemos usar essa liberdade para orar com fé, ou seja, a fé, o professor em algum momento disse algo, não sei se eu vou reproduzir a frase exata, mas que vai nessa direção, não é? A oração, ele é um exercício da liberdade da fé, de quem anseia por mudanças, por mudar alguma coisa. E aí a gente não está falando de mudanças fáceis, né? Se a gente está buscando com fé a ajuda de Deus, é porque a gente está olhando para realidades que parecem impossíveis de mudar, em boa parte das vezes. Ele deu um exemplo simples no último episódio, voltem lá, o episódio anterior é fundamental para essa continuidade, que foi o exemplo do gatinho, voltem lá que vocês vão ver. Aparentemente banal, mas que tem uma finalidade maior dentro de um contexto do cotidiano para tocar a fé da Cristina lá na história, não é? Então a gente vai continuar hoje nessa relação entre a minha aproximação de Deus com fé, querendo que algo mude, frente a esse cenário conduzido pela vontade soberana de Deus. Eu poderia falar um pouco mais para resumir, mas eu prefiro ganhar tempo para a gente seguir adiante, né? Voltem no episódio porque vale muito a pena. Vamos lá, vamos começar então? Eu vou fazer um resumo de pontos que eu acho importantes do episódio anterior, que eu acho que nós vamos dialogar com esses elementos que eu trarei aqui, né? Eu acho que hoje a liberdade exercida na fé se coloca em uma relação com a soberania, podendo haver uma relação de convergência ou não entre ambas, né? Então, no episódio anterior, nós vimos a partir do artigo que eu estou analisando do professor Anderson, né, que a fé se expressa como liberdade na oração. Liberdade em que sentido? Na sua vocação política, de mudar, procura a mudança de uma situação A vivida para uma situação B, né? E essa liberdade da fé, ela se apresenta diante de fatos que são aparentemente irrevogáveis, inexpugnáveis, não é? O professor Anderson lembrou a parábola do juiz iníquo. O juiz iníquo ali
diz respeito exatamente a esses fatos que se apresentam como uma muralha intransponível, aquela muralha de concreto que a gente olha e diz, daqui a gente não passa, não é? Então a fé exerce essa sua vocação política, nesse sentido de mudança de uma situação para outra, não é? E ela fecha os olhos para a realidade. Então ela se projeta para outra realidade que não esta imediata, não é? O professor chamou a fé de o nosso sexto sentido, lá no começo do nosso, na história do nosso podcast, não é? Racionalidade intuitiva. Racionalidade intuitiva, exatamente, não é? Então ela nos projeta para outra realidade além desta aqui, de forma intuitiva. Isso é constitutivo da nossa antropologia, da nossa psicologia, não é? Mas diante desses fatos irrevogáveis, então, a fé se manifesta como liberdade. Ela não aceita, não é? E na oração ela busca tornar flexível essa realidade ameaçadora que provoca o patos, diante da qual, como exercício da liberdade, ela busca a mudança, não é? Mas, e outra coisa importante, essa mudança procurada na oração, caso aconteça, ela não modifica a tessitura que a providência faz na história. É uma mudança relativa. Ela acontecendo, ela não vai alterar o movimento da providência que se conduz em direção a um telos, não é? Nesse sentido, o movimento da providência continua intocável, continua soberano. E talvez um ponto que hoje nos interessa muito é o a posteriori da oração, que o professor Anderson trouxe na reflexão anterior, não é? Porque se a fé se manifesta como liberdade para a mudança de um fato aparentemente inexpugnável, existe o a posteriori, porque a providência pode trazer o sim e o não, não é? Esse sim e o não, porém, é sempre a posteriori à oração, diante do qual pode surgir um dilema, mas a gente lembra também do episódio de Jesus no Getsêmani, não é? Ele faz uma oração, mas ele se submete à vontade do Pai. Então, nós vivemos os momentos em que a liberdade exercida na oração, ela pode convergir com o movimento soberano de Deus, da providência, mas pode também não convergir, professor. Eu trouxe esses elementos, eu acho, porque eu penso que o senhor está interessado nesse diálogo, sobretudo talvez nesse último ponto que eu coloquei aqui. Quando eu estudava teologia, há algumas décadas atrás, uma frase que sempre me causou uma certa estranheza, às vezes no bom sentido, às vezes não. É uma frase de um pastor e professor batista norte-americano, Blackwood. Dele aquela famosa frase: nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas nós devemos agir como se tudo dependesse de nós. É uma frase intrigante. Uma vez eu me lembro que os batistas faziam muito uso, né, dessa frase para, quem sabe, cultivar um pouco a cultura do engajamento entre os batistas, entre os evangélicos, de modo geral, que, via de regra, se ocupam muito do tempo fazendo orações, mas esse mesmo tempo que eles ocupam fazendo oração, muitas vezes está em relação de desequilíbrio com o engajamento deles em relação ao mundo da transformação, ao mundo potencial da transformação, que é o mundo da vida, o mundo que aí está, o mundo das interações, o mundo das competições, o mundo do sofrimento, da angústia,
dos dissensos, dos conflitos. Então, esse mundo é um mundo que se torna alvo de um conceito que é fundamental no Novo Testamento, o conceito de transformação. Agora há pouco foi feito aqui referência ao juiz Inico, né? E a figura do juiz Inico naquela parábola exposta, né, por Jesus, representa um horizonte intransformável. Quando se fala de horizonte ou cenário intransformável, a gente pensa em algo que de natureza rígida, né? Então, o grau de flexibilidade da realidade que se projeta a partir da figura de linguagem usada por Jesus é um cenário, uma projeção que é feito com baixo lastro de flexibilidade. Então, se a gente olha para essa realidade com esse olhar mais pessimista, então a gente desenvolve uma certa um certo desinteresse pela própria oração, porque a gente passa a entender que as coisas não têm, não são potencialmente transformáveis, mesmo quando a gente faz uso da oração. Então, muitas pessoas não oram. Eu lembro que eu conheci um luterano, um pastor luterano, e ele uma vez falou para mim, olha, por que você ora muito? Eu falei assim, porque eu desenvolvi essa cultura. Ele falou assim, não, mas não precisa orar muito, basta você orar na hora do almoço, agradecendo o prato de comida que está na mesa, né? Nós não temos muito o que falar com Deus, então nós não temos muitas razões para a gente fazer oração, né? Ou para praticar a oração, uma vida de oração. Então, houve períodos da história da igreja, da história da vida cristã, em que se dedicaram consideravelmente à vida de oração, eu diria, uma forma de reclusão em ambientes desérticos, para desenvolver essa mística, né, essa busca mística por Deus que a gente realiza na oração ou no momento que a gente está orando. Mas acho que, de modo geral, a gente não entende exatamente o que significa oração. Acho que, de modo geral, nós temos dificuldade, por isso nós temos um baixíssimo interesse pela própria vida de oração. Hoje, eu acho que nós já tocamos no conceito, o mundo de facilidades que foi criado pela civilização, a civilização moderna, contemporânea. Esse mundo de facilidades acaba nos condicionando a esquecer um pouco esse lado, eu diria, místico, essa tarefa que nos é colocada por Jesus, quando diz, olha, quando vocês orarem, pressupõe que os discípulos dele deveriam desenvolver essa vida, essa cultura, essa busca, dessa entrega que se faz quando se ora, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o ato da oração ou a prática da oração estabelece, eu acho que, duas compreensões que a gente precisa ter para viver na fé cristã. Primeiro, de que a realidade é potencialmente mudável. Portanto, por quê? Porque ela é objeto de movimento. Ela está sujeita ao tempo, o tempo cronos.
Então, assim como o Cronos é um movimento que transforma a vida e a realidade, a vida humana e a realidade, pode também transformar a consciência. Então, não só a realidade, mas a consciência juntamente com a realidade. E essa é a promessa. O mundo é transformável. A realidade de vida, ela é potencialmente mudável. Se é, então, por que nós temos que aceitar certas situações que aparentemente não sugerem a indiferença por parte do Deus que, estando lá, sendo totalmente outro, se diz também totalmente próximo, né? Por quê? Porque ele participa da vida humana na medida que ele supre necessidades que são básicas, o pão nosso de cada dia, dai-nos. Isso é básico. Ou seja, ele participa da vida. O salmista diz que tu me sondas, tu me conheces, estás em volta, estás me sondando o tempo todo, participando da minha vida. É o cotidiano, é o Deus aqui, é o Deus agora. Eu me lembro quando eu assisti aquela novela dos Dez Mandamentos, isso foi várias vezes foi colocado na boca de vários personagens daquela novela. Nós não vemos Deus, mas Deus está aqui com a gente, mas a gente não vê. Então, por várias vezes, a mãe do Moisés ajoelhou perto do rio e pediu para Deus cuidar, para Deus poupar o Moisés. Quando Moisés foi preso por ter ferido o próprio irmão, meio que acidentalmente, ele recebeu uma sentença, praticamente uma sentença de morte do faraó. E a mãe, com medo, com angústia, com medo de perder o filho, foi lá para o rio, foi lá pedir a Deus que mudasse, que tocasse. É o momento em que Deus, não a eternidade, mas o Deus eterno, ele, de alguma forma muito misteriosa, ele se permite ou ele permite que a sua realidade entre, penetre, insira, para modificar a coloração da situação que quer se impor de uma forma mortal, de uma forma letal para a vontade humana. Ou seja, nada do que você quer vai alterar aquilo que vai acontecer. Então não há espaço de flexibilidade para a realidade. Não há espaço para se pensar que eu devo admitir que Deus é soberano, que há um processo de intercâmbio dentro da construção dialética da história, mas existe um limite em que a minha liberdade deve se expressar com a fé. A fé de que determinadas situações, determinadas realidades, determinadas experiências vividas no mundo da vida podem produzir mudança lá para fora e aqui para dentro. Portanto, o conceito de metanoia, ele é tanto usado para consciência, como também é usado para mudança da experiência vivida no mundo. Quando Paulo faz uso, ele faz uso no sentido passivo, intra ou ad intra, mas também tem um sentido ad extra. Existe não o mundo, mas a experiência vivida no mundo, ela é modificável. E aí nós temos que acreditar que, por causa dessa liberdade da fé, que é o espaço em que a mobilidade se torna factível, a mobilidade, a mudança, a transformação, a mobilidade ontológica da vida, das experiências vividas, ela se torna potencialmente experienciável. Do contrário, não temos como dizer que alguma coisa pode mudar. Qual é a finalidade da fé? Ela, de fato, ela faz sentido sendo compreendida como uma vocação para transformar
aquilo que está lá fora ou aquilo que está aqui dentro? Então, eu penso que muitos cristãos, eles são pessimistas. O calvinismo prejudicou muito essa prática, essa cultura de vida de oração, essa mística, essa compreensão de que a realidade de Deus, ela pode ser sentida e ela pode transformar. Veja bem, na oração do Pai Nosso, quando se fala venha o teu reino, se fala que esse reino que vem, ele vai transformar alguma coisa que está aqui, alguma coisa que é imanente, alguma coisa que está presente, é uma realidade que é perceptível, que é tocável, que é experimentável, que é a realidade da sobrevivência. É uma coisa concreta. Então o reino vem para tirar a miséria do horizonte da vida. Ele vem para dar o pão. Então, veja bem como é que a realidade se transforma. O reino vem e o pão aparece. E a gente não morre por causa disso. Então, isso é um exemplo básico. A oração do Pai Nosso, ela tem alguns autores que resolveram falar um pouco. Eu gosto muito da oração do Karl Barth. Eu gosto muito porque acho que havia da parte do Barth um pouco mais de consistência, né? Um pouco mais de consistência. Eu acho que ele entendia a oração menos como mística e mais como transformação da realidade que está fora e que está dentro, da realidade que se estrutura para impor certos limites para a minha própria fé e a própria vocação da fé como uma reativa a esse horizonte que impõe a negatividade. Ou seja, não é a minha oração que muda, mas o meu desejo de que a realidade se mude, posta no exercício da oração, pode produzir a transformação, pode aproximar o desejo do fato, o anelo do fato. O que eu desejo, diz o salmista, Deus pode realizar. Agrada-te do Senhor e Ele realizará, Ele satisfará o seu anelo, o seu desejo. Obviamente que esse agrado se fala de uma postura mística, associada a um modo ético de compreender o próprio sentido moral da vida. Mas também é o sentido de se viver, porque a oração é isso, é trazer a dimensão ética, a reflexiva, ponderativa da vida para a oração. Por isso que é vislumbrado o pão. O pão é a base da vida, porque é a base da sobrevivência. Para o judeu é a base da sobrevivência. Não é o arroz com feijão, é o pão. É o pão. O pão e a água. A gente não vê isso na novela, 10 Mandamentos? O tempo todo eles comendo pão. Eu sempre conversava com a Cristina. Pô, comer pão o tempo todo, daquele tanto aí eu teria enjoado do pão, né? Mas o pão é a base de tudo. Então o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas eles estão reconhecendo que essa realidade se tornará factível, acessível, porque o reino está se aproximando. Então vamos mexer, vamos trazer o reino para nós. De que forma que isso é possível? De que forma nós produzimos essa mobilidade? Pedindo a Deus, muda isso. Tira o cenário de miséria, tira o cenário de fome, tira o cenário de sede, tira o cenário de doença, tira o cenário da possibilidade de morrer daqueles que foram condenados pela doença. Então, são verdades e realidades que estão aqui. Tira a possibilidade dos doentes da mente, daqueles que se acham condenados a viver como se eles fossem privados da sobriedade, como se eles fossem privados de uma identidade definida, como se eles tivessem incerteza em relação ao futuro o tempo todo, o que eu vou ser lá, o que vai acontecer lá,
como eu serei visto lá se isso acontecer? Então, existem muitos nós que vão sendo desdobrados, vão sendo desatados, à medida que a gente estabelece uma proximidade entre o Deus totalmente o outro e o Deus totalmente próximo. O totalmente próximo, ele se torna objeto da fé quando o crente, aquele portador da fé, ele vai para o contexto da oração, ele fecha a porta. Ou seja, a oração, a prática da oração se dá no espaço da solidão. Porque se não for no espaço da solidão, ela se torna fala litúrgica. E aí eu falo para os outros ouvirem. Eu não falo para Deus ouvir. A oração, para se tornar fala com Deus, com o potencial de trazer o reino para transformar a realidade de vida, objetivamente vislumbrada, e os medos que estão aqui, produzidos por crenças que são crenças com alto teor de patologicidade, né? Então, essa é a única forma. Porque a oração, eu acho que o forte da oração, quando aparece a aponeria, a poneros na oração do Pai Nosso, eu acho que o problema é que a gente pode, em algum momento da vida, forçado pela a natureza relativamente irreversível ou inexorável de certos fatos, que a gente ora para mudar, mas não muda na primeira semana, mas não muda no primeiro ano, mas não muda nos 10 primeiros anos. Mas parei. Eu acho que Deus não tem interesse em mudar isso. Nem o interesse de mudar o que está lá fora e nem o que está aqui dentro. Nem a natureza relativamente dura dos fatos da realidade e nem a forma como eu interajo com esses fatos através eu diria, das construções de crenças que vão sendo criadas e estruturadas à medida que a minha fragilidade vai sendo notabilizada. Eu vou perdendo a coragem de pedir a mudança para outra, a mudança para o outro, a mudança para a vida, a mudança para mim mesmo. Então, à medida que a gente vai perdendo essa coragem, essa ousadia de dizer, Deus pode mudar. E Deus pode mudar não porque ele interfere diretamente na liberdade humana, mas porque a liberdade humana, usada pela fé, ela consegue ver espaços flexíveis na realidade que precisam ser modificadas. Para mim não perder a fé. Elas precisam se realizar para que minha fé não seja banida, não seja tolhida, não seja menoscabada. Então, Deus tem que atuar, o reino tem que se aproximar. Vem o teu reino. Lembrando a teoria do senhor do sistema de estruturação de crença sócio-interativo, talvez a gente possa fazer um diálogo aqui com a análise que o senhor está fazendo da oração, porque no exercício da liberdade, na oração, eu peço a mudança de fatos, não é? Portanto, esses fatos modificados se tornam uma experiência na qual, no mundo subjetivo, as crenças são estruturadas e desestruturadas. Portanto, o movimento da providência mudando fatos é um movimento que também produz um efeito de desestruturação e reestruturação de crença no meu mundo subjetivo. Descontingenciamento, né? Uhum. Descontingenciamento, exatamente. O gatinho morreu e depois, quando ele volta, né, são 2 movimentos no sistema de crenças dela. Isso. Ele volta para a vida e muda a natureza da fé que ela tinha. Né? Que era uma fé pessimista. Olha só, coisas impossíveis ainda podem ser mudadas. Providência mata 2 coelhos com uma cajadada. Uma cajada só. Eu estou dizendo isso porque aquele conceito de Deus como Senhor do futuro, do Porenberg,
É um conceito extraordinário. Eu lembro que se usava muito o conceito de futuridade, né? A futuridade de Deus. O que significa isso? Futuridade? Não há futuro em Deus. Existe sempre um presente constante. Agora, visto na perspectiva do movimento cronológico que torna a história um processo, é por causa do movimento cronológico que a história se torna um processo, do contrário, não haveria processo. O que sugere o processo? O processo é alguma coisa que está se movimentando para um fim, para uma finalidade. O processo sugere isso. Então, quando eu falo processo da história, estou falando que tem coisas que estão se movimentando dentro da história para uma finalidade, para atingir um objetivo final. Então, esse objetivo está aí, ele é macro. Mas o macro não esmaga o micro. Por isso, não há uma relação de incompatibilidade necessariamente entre orar por uma realidade maior, por uma nação, por uma cidade, e orar por uma pessoa. Obviamente que quando a gente ora por um país, a gente pensa na figura, na expressão política que esse país tem. A gente pensa na forma como ele funciona. É um país que funciona com esse tipo de política. E com esse tipo de política se deve esperar pouco grau de flexibilidade projetada para a realidade em termos de produção de um benefício para a própria nação, uma produção de um benefício para o povo que compõe essa nação. A nossa estada no Brasil é uma estada política, porque ela é direcionada por a noção de Estado, nação, e também pelo Estado bem-estar. Então, nós constituímos um Estado para trabalhar a favor do nosso bem-estar. Então, quando isso não acontece, nós temos que questionar a natureza da política que foi instituída no país. Qual é a natureza de política? Então, por quê? Porque o movimento que acontece dentro da nossa existência, na polis, ela tem que representar a mudança em potencial. As coisas não vão ser sempre boas. Elas podem ficar ruins, elas podem piorar. E como é que a gente muda? Muda com política. Na vida de fé é a mesma coisa. As experiências podem agravar o exercício pessimista da própria fé. E ela vai se adoecendo. Ela vai se adoecendo. Por quê? Porque há um processo de experiências que vão sendo acumuladas. Vão sendo acumuladas e vão criando um cenário em que a flexibilidade para se pensar a mudança da própria realidade e eu dentro dela vai ficando cada vez mais rígido, embotado. Então há pouca responsividade. No artigo sobre oração, o senhor fala disso, aquelas pessoas que desenvolvem o medo de orar e experimentar novamente o não de Deus, a não como resposta. Isso. É isso aí, porque já tiveram outros momentos que houve o desespero. Não deixa minha filha morrer. Por que Deus não poupa uma pessoa e poupa um gato? Alguém pode me explicar? Coisas complicadas. Não é fácil dar uma resposta para isso aí. Não é fácil. Isso aqui não existe cálculo matemático para se entender isso aqui. Isso aqui não é relação a um objeto que se torna facilmente compreendido, um movimento, uma dinâmica que se torna facilmente compreensível, porque ele se repete muito na vida cotidiana. Não é assim. Não é toda hora que aparece um desafio para ver. Ainda mais se tratando de um animalzinho de poucos dias de vida. Você fala assim, não, mas se ele morrer, tudo bem. Nós não criamos tanto afeto por ele. Agora, por uma filha de 3 anos, não deixa. Se o senhor deixar, eu vou morrer junto. Eu vou ser sepultado junto. Eu não quero nunca mais falar do nome do senhor.
Não quero nunca mais fazer oração. E vou desperdiçar. Vou jogar pro lixo esse negócio de fé. Porque isso não funciona. Então, muita gente cria revolta. O ateu, eu tive um amigo, já falei, vou repetir, um amigo de universidade, ele era de filosofia, e ele se dizia ateu o tempo todo, alagiava essa bandeira o tempo todo. Eu falei assim, mas a sua base, o seu ateísmo, a base do seu ateísmo é de que natureza? É de natureza científica ou é de natureza emocional? Ele sabia da gravidade que estava sendo posta pela pergunta. Ele falou assim, eu tinha um amigo muito próximo, era como um irmão. Ele sofreu um acidente. Aquilo me causou um pânico. Eu não sabia o que fazer, mas quando eu vi ele lá, sendo sustentado por aparelhos, com uma possibilidade de vida mínima de sobreviver àquela experiência de vida para a morte, mínima, eu falei assim, olha, se o senhor existe, então o senhor faz. Obviamente que ele não, e essa frase não saiu ali naquela hora, não apareceu na mente dele. É reprodução, porque ele deve ter ouvido isso em outras experiências, seja lá do filme, seja lá da novela, seja lá de uma pessoa que já falou alguma coisa, que compartilhou alguma experiência, e ele falou, vamos colocar isso à prova. Então, se o senhor existe, cura ele, impeça que ele caminhe para a morte. E aí veio o silêncio. Quando aparece o silêncio é porque naquela experiência vivida, naquele momento, na realidade lá fora, era uma experiência que não tinha mais o grau de flexibilidade. A minha liberdade da fé tinha limites, e eu devo reconhecer que esses limites são limites que devem impor submissão à minha própria fé. Lembra do conceito racionalidade de submissão? Sim. Se trata da fé. Essa é uma definição de fé. Racionalidade de submissão. Então, ó Senhor, dá-me serenidade para aceitar um fato quando ele não pode ser modificado. Então, quando a realidade se silencia, eu lembro que eu fui pedir oração para uma amiga, uma quase mãe que eu tinha, ao lado da minha mãe, ela era vizinha da minha mãe. Eu cheguei lá chorando por esse Isa, o nome dela. Uma pessoa extraordinária, das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Senhora, pela minha filha, que ela está quase morrendo. Quando eu falei isso, ela se afastou um pouco de mim e começou a andar para um lado, andar para o outro. E ela começou a orar, mas com um pouco de ofegância na fala. E ela não estava ofegante. E eu me lembro que ela falou assim, Anderson, nós podemos mudar qualquer coisa quando a gente ora. Eu falei assim, agora isso tem que acontecer. A minha filha não pode ir para o túmulo. Agora tem que vingar essa crença que você me colocou, tem que funcionar agora. Ela vai para um lado, vai para o outro, faz uma oração, mas não funciona. E ela faz um movimento como se tivesse um vento ruim, estivesse soprando sobre ela, como se ela estivesse querendo tampar o nariz. Ela olhou para mim e falou assim, eu vi um anel nesse movimento. Ela baixou a cabeça e saiu, não disse mais nada. Eu falei, o que isso significa? Ela falou, ficou calada. Eu entendi o que ela quis dizer. Quando eu voltei para o hospital, minha filha estava na UTI, com aparelhos e em tremor em cima da cama. Corpo tremendo. O problema é que, para quem já teve experiências como essa, sabe que esse é um tipo de situação imposta por uma realidade de natureza inexorável
que quando não se resolve a favor da expectativa de quem ora, acaba produzindo a morte da própria fé, a doença da própria fé. Então, muitas pessoas, quando passam por essa experiência, são contagiadas pelo teor negativo dessa emoção da fé, se podemos dizer. Vamos criar esse conceito, a emoção da fé. E essa emoção da fé, ela contamina toda a fé. Ela é como se fosse uma embolia, né? Que explode no pulmão e vai tornando o pulmão um órgão bichado em pouco tempo. Daqui a pouco ele não analisou naquele episódio o paradoxo da fé. Sim. Não é? A fé pode se adoecer. Sim. Início do podcast. Né? Sim, no início do nosso podcast. Então, é como se o pulmão fosse perdendo a sua capacidade de produzir o movimento que gera o ar, a respiração. Sem isso, a gente não tem como sobreviver. E a fé não tem como sobreviver de pessimismo. E o que é pessimismo? É uma resposta, é uma reação, é uma reativa da fé, da consciência da fé, ao limite que foi imposto por ela. A gente pensa que a fé tem um poder ilimitado. E não tem. A fé não tem um poder ilimitado. Se há alguém que tem um poder limitado, é Deus. Mas Deus não quer. Deus não faz. O fato de Deus não atuar para transformar e para acomodar a realidade a uma expectativa que eu criei dela, não torna Deus impotente. Não torna Deus menor do que a minha fé projeta. Do que minha fé tenta enxergar. É difícil. Porque quando a gente fala de Deus, nós falamos... Olha bem, eu vou fazer uma leitura interessante aqui. E a base do ateísmo. Dizer que Deus não existe é o mesmo que afirmar que Deus está ausente da realidade. E quando é que Deus está ausente da realidade? Quando não aparece como forma de resposta. É uma expectativa projetada e associada ao nome de Deus. Então, quando a gente pede pão, a gente não espera a pedra. Porque a pedra representa o não, a ausência de Deus dessa realidade. Aqui se tem uma crença matricial e uma crença derivada. Qual é a matricial? Deus não existe. Qual é a derivada? Ele está ausente da realidade. Mas por que eu descobri que ele está ausente? Porque o não apareceu como forma de resposta. Eu pedi pão e ele me deu pedra. Eu pedi, salva minha vida. Ele falou, não, ela está indo para o cemitério. Pode se preparar. O sentido aqui sugere aquele que Nietzsche tentou impingir quando entoou sua frase mais famosa, Deus está morto. Afinal de contas, o que morreu? Foi Deus? Ou foi a instituição da fé que deixou em Nietzsche, de vislumbrar futuro? A fé se torna morta quando ela deixa de projetar o futuro do presente. Ela morreu. Ela morre. E o Nietzsche fala assim, vamos fazer o seguinte, eu descobri como é que a gente mata a fé. Como? Tira o futuro do horizonte. É simples. A crença escatológica. Exatamente. Aí você não consegue ver a inteligência dos movimentos dialéticos da história, do processo que está em movimento dentro da história. Esse processo representa a construção da providência, a construção escatológica da história que é realizada pela providência. E quando as coisas não convergem, então vem o silêncio. E o silêncio, ele é um silêncio que denuncia a soberania de Deus. Quando o não aparece e o silêncio aparece, o Deus soberano se mostra. É aí que nós temos que entender. A providência, a diferença entre a providência e a soberania. É porque a providência não tem que preservar a soberania.
vão fazer tudo o que eles querem, porque do contrário, eles perdem a capacidade de acreditar que o Senhor é soberano. Não, ao contrário. Ao contrário. O que dizia do Deus absconde do lado do Lutero? Sim. E o Lutero diz, olha, se Deus se revelasse, o Deus se ele se revelasse na história, na situação, na condição de vida vivida, a gente ia dar outro nome. Por isso que o Foucault diz que nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos em predicados. Nós seguimos a Deus por causa dos predicados. Agora, se a gente inverte e negativa esses predicados, então nós não temos mais o conceito de Deus que possa caber e que possa ser sugestionável para se viver na fé. Não é isso que o Foucault faz? Uhum. Ele diz, então, esse sentimento religioso é um sentimento condicionado por compreensões de predicado. E a gente faz assim. Deus é Tudo amor. que nega a nossa condição finita, a gente empresta o predicado a Deus. Uhum. Nós somos mortais, emprestamos o predicado de imortalidade para Deus. Uhum. Nós somos mortais, Deus é imortal. Nós somos adoecíveis, Deus não se adoece. Nós não conseguimos mudar a realidade porque somos impotentes, Deus é o Todo-Poderoso. Portanto, nós fracionamos a experiência. Atribuímos a nós aquilo que coloca a gente na condição de finidade, de finitude. O conceito de finitude foi definido por Tillich. Então, é a autotranscendência do poder ilimitado. É essa a definição que o Tillich fala. Ou faz, né? Então, a gente presta essa noção para Deus. Mas se ele é autotranscendência do poder limitado, por que ele não muda coisas nas realidades quando elas precisam ser mudadas? Porque da mudança delas depende a sobrevivência da própria fé de quem as procura em Deus, as mudanças. Aí eu lembro da experiência de Jesus em duas ocasiões, mas sobretudo na ocasião do Getsemane. Quer dizer, aquela expressão que é colocada por quem descreve na narrativa o que Jesus experimentou, aquela coisa do sangue, como o suor como sangue, né? Eu imagino que a linguagem ali é o seguinte, é um tipo de angústia que chega ao seu limite estratosférico mais pleno, mais total, mais absoluto, de onde não se pode enxergar o depois de agora. O futuro no presente. Ali é um encerramento. Ali é uma morte. É uma resignação tão profunda e tão radical da expressão do que eu quero, para qualquer um de nós se tornaria impossível acreditar na existência de Deus, na realidade de Deus depois daquela experiência. Jesus transcende ela. Mas ele chegou ao limite, a ponto de o suor chegar a ficar como sangue, a percorrer a pele como se fosse sangue. Veja bem, olha aqui. Provar essa afirmação de que Deus está morto, contudo, é o ponto frágil da sua teoria. Isso porque seu ateísmo hipotético apresenta fragilidades do ponto de vista metodológico. Dessa forma, me parece plausível acomodar todas as afirmações acima citadas aos moldes de um materialismo epistemológico. O que significa isso? O mesmo se pode dizer do ceticismo epistemológico de Bertrand Russell, uma vez que ele diz que é a falta de evidência que torna Deus objeto da própria negação da sua existência. Mas como assim? Olha bem,
Por que não sou cristão? Essa é a obra do Bertrand Russell. Ele diz o seguinte: depois que eu morrer, se eu chegar lá e descobrir que Deus existe, eu vou falar assim: olha, eu tive razões legítimas para não acreditar que o Senhor existia. Aí Deus fala assim: é mesmo? E qual eram essas razões? Ausência de evidências. Mas como assim? É só ausência? Bem, então a Cristina não está aqui. Então ela não existe? Bem, me disseram que tem uma folha azul, mas um azul diferente de todos os azuis que já existiu, lá na metade do quilômetro 10 do deserto de Saara. Mas eu não estou lá e eu não tenho acesso a essa rosa. E não tem como acreditar que ela existe, então, por causa disso? A falta de acesso presencial. Então, é a negação ontológica. E como é que você faz uma negação ontológica? A partir da ausência do objeto da sua percepção imediata? Mas os próprios filósofos disseram que a gente não poderia acreditar naquilo, os nossos sensos, os nossos sentidos nos dão como informação. Então, a fé é a negação de todos os sentidos. Portanto, essa formulação da inexistência hipotética de Deus, para o Russell, fica frágil aqui. Mas porque é o não que aparece, é o não da experiência sentida. Eu estou de frente para a realidade. E essa realidade se impõe de forma iníqua. É como um juiz. Iníqua. Ela sabe do que eu preciso, mas não está disposta a ceder. E, portanto, o que ela representa é uma realidade imodificável. Inexorável. Não interessa o argumento que você vai pôr. Seja bonito, seja consistente. Não adianta a gramática de construção da oração que você vai criar. Da realidade, você não vai ter 1 milímetro de acréscimo. 1 milímetro de acréscimo. Ela é completamente inflexível. Aí eu disse, então é não? É. Então Deus não existe. E aí a Bíblia diz, por ser não, Deus não só existe como é soberano. E a soberania aparece exatamente na negatividade. Se Deus dissesse sim para tudo o que a gente pede, então ele se mostraria não soberano. O não soberano, porque ele criaria uma realidade prenhe de caos. De caos. Não haveria harmonização. O Hegel está querendo resgatar do caos a harmonia que precisa. E para resgatar, nós temos que criar essa orquestração, essa harmonia entre o sim e o não. Saber quando o sim, ele é positivo. Mas quando o sim for negativo, então o não será necessário. Professor, naquele filme O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, é uma comédia, né? Em que uma situação absurda, Deus dá poderes para o cara, para ele se tornar como um Deus, né? E as pessoas começam a orar, e ele começa a receber os pedidos, né? Ele perde a paciência e diz sim para todo mundo, e causa um caos na sociedade. O senhor lembra disso? Eu pensei exatamente nisso quando eu falei o caos. Então, quando ele fala disso, eu sempre lembro de um outro filme que trabalha de outra forma isso, que é o Clique. Não sei se é o Adam Sandler ali, acho que que também vai para um desfecho parecido. Ele tem um controle em que ele pode pular as partes que ele não gosta. Ali trata mais especificamente da história dele, né? Da biografia dele. Da positividade. Que vai virar uma tragédia, né? Sim, ele quer que a realidade vivida seja marcada e determinada pela positividade. Ele inverte o que o Hegel diz, ele quer que as páginas em branco sejam uma infelicidade. Bem, eu vou terminar só com essa leitura. Então, eu acho que a gente vê, quando eu falo que o ateísmo é um sistema de crença idiota e imbecil, as pessoas acham que é maldade, acham que é um pouco de truculência da minha parte dizer isso. Mas não. É porque o problema do
do ateísmo é, primeiro, porque não é ciência. Ateísmo é ideologia. Segundo, é porque, do ponto de vista metodológico, é desonesto usar a ciência como recurso para se negar a existência de Deus, porque a ciência não tem absolutamente competência para fazer isso. E se ela disser que tem, ela deixa de ser ciência e se transforma também em ideologia, da noite para o dia. Quando o Bertrand Russell apela para a ausência de evidências, ele está usando um argumento científico, né? É isso que o senhor está... Quando ele olha, tá usando um argumento científico, mas de forma equivocada. Sim. De forma equivocada. Porque, na verdade, ele está sendo desonesto. O que ele está querendo dizer é o seguinte: naquela experiência, o não apareceu mais do que o sim. Por isso, a ausência do Senhor foi afirmada como base de compreensão de que o Senhor não pode existir nesse mundo. Eu sempre lembro eu acho que é Primo Levi, não sei se é assim que pronuncia, é um judeu famoso, pela afirmação: se existe Auschwitz, não existe Deus. Você tem um não desse tamanho. Exatamente, é isso aí. No Insustentabilidade da Vida Humana num Mundo Sem Fé, um artigo do senhor, eu quero dialogar com ele a partir eu estou aqui como o artigo do Bertrand Russell, que foi uma palestra, né, porque eu não sou um cristão. Ele diz que neste mundo podemos agora começar a compreender um pouco as coisas e dominá-las com a ajuda da ciência, que abriu caminho passo a passo contra a religião cristã, contra as igrejas e contra a oposição de todos os antigos preceitos, né? Então, de fato, aqui ele está colocando a ciência como realizando um desmentido da fé, né? Mas lá no Insustentabilidade da Vida Humana no Mundo Sem Fé, o senhor faz uma afirmação muito interessante, porque esse mundo, que não é o mundo, esse artigo aqui é de 1927, alguma coisa assim, quase no mesmo ano que o Freud publicou O Futuro de uma Ilusão. Por sinal, são argumentos muito parecidos. Mas no Insustentabilidade da Vida Humana no Mundo Sem Fé, o senhor diz que esse mundo altamente tecnológico, esse mundo da globalização, esse mundo em que se esperava que a tecnociência fosse nos dar segurança, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos a nossa insuficiência, não é? E se o Deus cristão está morto, surge espaço para esses semideuses, os super-heróis, não é? Como que lá nos filmes dos super-heróis nós temos a negação do negativo, um mundo no qual existe um semideus que muda a realidade, que é ameaçadora para nós. Então, essa crença iluminista, ela parece ter malogrado, não é? Nesse mundo ameaçador que nós encontramos hoje. Quer falar alguma coisa? Não, lá atrás eu fiquei com uma questão, mas eu fiquei com receio, comecei a falar e parei, fiquei com receio de desviar um pouco o que é central do assunto agora. Então, deixo, de repente, comenta se não for pertinente em outro momento, porque no momento que o senhor citou o texto, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração, isso que eu fiquei pensando, e aí, e sempre que se fala nisso, eu lembro, acho que do texto de Tiago, né? Vocês pedem, não recebem, porque pedem pensando nos próprios desejos, ou seja, num próprio sim que eu montei no meu mundo imaginário do que deveria acontecer. Esse é o comentário que eu fiquei guardando, que me instigou. É interessante que à medida que você vai esclarecendo os temas, a Bíblia vai se encaixando, ela vai se acomodando, sem precisar que a fé seja sacrificada. Quer dizer, a ausência de uma prova real é usada pelo Bertrand Russell como indicativo teontológico que tornaria válida a crença do ateísmo hipotético.
de que Deus não está presente, né? Deus está ausente da realidade. Não achar na realidade sensível um ente metafísico que não possa ser identificado nela, para ele se constitui o trunfo contra-apologético que alimenta a sustentabilidade da tese do ateísmo hipotético. Então, para o Bertrand Russell, Deus apresentado pela oração do Pai Nosso é um Deus que não toca a realidade. Aquele Deus não existe, que é um Deus do sim, um Deus que aproxima a vontade dele de uma necessidade humana. Portanto, uma convergência. Quando se olha para a realidade que aproxima Deus da humanidade, aproxima como? Pela positivação da experiência, da própria fé, que é do humano. A fé é uma coisa que só o humano pode ter. O demônio não tem como ter. E os anjos eleitos não têm como ter. Deus não tem fé. Porque se Deus tivesse fé, Deus não seria Deus. A fé só é necessária para quem precisa dela para sobreviver ao movimento dialético do processo da história. Nós precisamos sobreviver a isso e entender que existe uma costura, existe uma escatologia, uma racionalidade escatológica que está em processo. Não sabemos se estamos no fim, se estamos no meio, não temos noção cronológica para precisar exatamente em que tempo a racionalidade escatológica está operando. Ninguém se senta no trono de Deus para assistir como é que a providência está se movimentando. É isso aí. Bem, então, esse conceito, professor Timóteo, leia para o nosso, releia, né, para o nosso ouvinte agora, quem está nos vendo, relembrar por que nós estamos falando tudo isso, do tema, né, qual que é o título do nosso tema. Oração como realização da vontade livre frente ao cenário conduzido pela vontade soberana de Deus. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo já entendeu o conceito, o que o tema sugere. Entendeu? E se todos entendessem de forma tranquila esse tema, a gente dependeria menos da liturgia. Porque tem gente que vai com aquela força, eu diria, aquela ânsia de que Deus vai se revelar na liturgia em favor de um sim desejado pelo portador da fé. Portanto, Deus se revela no espaço sagrado. Esse espaço sagrado tem a ver com o templo sagrado e com o espaço sagrado e com as dinâmicas que são colocadas a serviço do templo e do espaço sagrado, que é a liturgia. Então, alguém precisa orar para cura, para o poder de Deus favorecer a minha expectativa em relação a Ele, a existência dele. Para mim dizer, não, Deus continua sendo Deus para mim, Deus continua vivo. Até que o não apareça, ele continua vivo. Porque no dia que o não aparecer, e for radicalmente não, talvez você não acredite mais que Deus existe. Porque a gente aprendeu a condicionar, pela própria teologia da confissão positiva, que Deus é aquele que se revela no sim. E que o demônio, o Satanás, é aquele que se revela no não. E nós criamos essa polarização, esse dualismo ontológico, para dizer que Deus não mata e nem adoece. Portanto, quando você fica doente, isso é obra do Satanás.
Aí o cara, mas por que Deus me protegeu? O cara pergunta isso. O que Deus estava fazendo? Estava dormindo no barco quando essas coisas aconteceram? Mas eu orei. Por que eu peço pão e ele me dá uma pedra? Por que eu peço um peixe e ele me dá um escorpião? Puxa vida. Jesus diz, olha, vocês não precisam ficar ansiosos. Eu quero dar uma notícia que pode abalar a fé de vocês. Vocês não têm poder para mudar a realidade. Um côvado que seja. A realidade é o tempo de vida. Agora preste atenção. Preste bastante atenção numa coisa aqui. Toquei aqui, desculpa. Olha bem para as aves. Elas estão tristes. O que aparece quando elas estão em movimento é a tristeza ou a alegria? A alegria. Porque elas estão sob os cuidados da providência, os cuidados diretos. Porque entre as criaturas e a natureza não existe uma civilização. É mais fácil viver assim. É mais fácil compatibilizar necessidade com providência. Porque não existe uma civilização que decodificou em uma linguagem muito complexa essa questão de um Deus totalmente outro, presente numa realidade completamente condicionada pela afinidade, pela finitude. Então, não cabe esse tamanho, esse Deus tão grande, não cabe nessa experiência e nessa realidade de vida vivida. Agora, preste atenção, olha para os lírios. Qual é o destino? Qual é a missão deles? Expressar beleza, não é? Isso está acontecendo, tá? Por quê? Porque não há civilização estabelecendo uma complexificação da relação natureza e necessidade humana. Agora, olha para o homem. Vocês são tudo uma cambada de pobres que querem viver como ricos. Vocês estão ansiosos pelo que há vez de comer e pelo que há vez de vestir. A oração do Pai Nosso não fala sobre o vestimento, fala sobre o pão. O pão nosso, dai-nos hoje. Mas aquele bando de pobre que estava ali ouvindo Jesus estava querendo mais do que o pão. Queria também a roupa. Estava preocupado, olha, como é que vai ser? Eu estou só com 2 peças ou 10 peças lá no meu guarda-roupa. É pouco. Eu queria ter mais variedade. Será que Deus vai me deixar passar essa necessidade? Aí Jesus faz comparação, porque os lírios é o quê? Expressão de beleza. Então, ali na oração do Pai Nosso, se afirma que nós temos, além da fome do pão, a fome do pão, nós temos também a fome de beleza. Mas é a fome de beleza que levou a mulher para a queda. Não foi? A fome de beleza? Sim. Por que ela cobiçou? Por que a fruta se tornou desejável? Porque supriria uma fome de beleza dela. Ela seria como Deus. Conhecedora. Então, tá aí. E Jesus está dialogando com o Éden agora. Uhum. Então, veja bem, é o Mateus, é Jesus falando assim, olha, vamos dialogar, porque o problema foi criado lá fora, lá atrás. Agora, veja bem, se de fato essa construção que eu fiz até agora é a base de um pressuposto para ser afirmado a favor ou contra a fé, nós temos que admitir que entre nós e a natureza existe a civilização. E aí o nosso grande problema não é mais a natureza, mas é a civilização. Porque a civilização é que colonizou a nossa consciência de realidade, que não é uma mais consciência in natura da realidade. É uma consciência modificada. Mas modificada para suprir o quê?
uma ideologia. É o estado de bem-estar. E não o estado de mal-estar. Ninguém quer viver numa nação ou uma configuração política de mal-estar. Não é o estado de mal-estar. Não quero morar nisso aí, não. Não quero viver nisso. Agora, se fala assim, é um estado de bem-estar, você fala assim, opa, então se é um estado de bem-estar, existe um clichê civilizatório que me condiciona a ver Deus de forma compatível com essa ideologia. Então Deus tem que operar sempre a favor dessa ideologia, da premissa dessa ideologia. Deus não pode agir contra o bem-estar. Existe aquela afirmação de que é meu direito, não é? Isso se tirou exatamente dessa teoria política da modernidade, não é? O cara diz para Deus, é meu direito. Como o Estado é garantidor dos direitos do cidadão, Deus tem que ser o garantidor do meu direito. Ele Porque tem que ser se sim Deus pra não mim. garantir, o Estado garante. Uhum, O que é o Estado para o Hobbes? É o outro Deus, uhum, que faz o que o antigo não fazia. Ele coloca ordem no caos. De que forma? Com a espada. uhum. O que é a espada? É restrição. Mas é uma restrição que produz algumas garantias. Sim. E a principal garantia que eles queriam era a sobrevivência. Era o direito de continuar vivo, Uhum. no Hobbes. Se a espada garante esse direito, então isso gera comodidade, isso gera bem-estar. Nós estamos falando sobre a fé, a liberdade da fé que se processa dentro da mística da oração. Portanto, quando eu estou com os olhos fechados, e olha bem que é significativo isso, por que a gente sempre fecha os olhos quando vai orar? Porque a gente precisa fixar, focar, vou usar essa expressão que é muito usada hoje, né? Você tem que estar focado. Eu tenho que conseguir enxergar o mundo da fé. O mundo da fé é um mundo que não é um mundo do estado perfeito das coisas. Eu tenho que fechar os olhos para o que as evidências do mundo concreto estão dizendo. Sim, primeiro, mas lá na projeção, a fé me mostra esse mundo. E aí, mas me mostra outra coisa. É possível mudar isso aí. É possível mudar isso aí. Então, o ego eimi, o Yahvé, significa uma única coisa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse hoje é agora, é o presente, é a realidade vivida nesse momento. Deus pode tocar essa realidade? Deus pode estar comigo nessa realidade? Pode. Então, Deus está aí. Não, mas ele não tem rosto? Não. Ele não tem corpo? Não. Então, como é que vocês acreditam num Deus assim? Não, ele tem presença, mesmo sem corpo e sem rosto. Às vezes, quem tem um corpo e tem um rosto, como as estátuas que vocês criaram, não tem presença. Porque a presença representa a possibilidade de se modificar algo. Presença é aquilo que produz a morte da ausência. É o ser, em linguagem mais filosófica, que expulsa da realidade ameaçadora e esmagadora presença da ausência. Vocês entenderam mais ou menos o que é isso? Deu para entender mais ou menos isso aí? É a linguagem sartriana, né? Aquela linguagem que gosta de ser... Mas é uma presença que só pode ser percebida pela fé, porque é uma presença normalmente silenciosa. Então, a presença se impõe. Quando ela se impõe, ela expulsa a presença da ausência. Ou seja, o pão aparece e uma necessidade é suprida. O que é básico, o que é fundamental. E é nisso que é isso que tornou complicado para a gente. Porque a civilização não está satisfeita em nos prometer só mais um pão.
A civilização produziu várias outras fontes. E nós não conseguimos. Nós estabelecemos isso como base para a vida. Uma vida digna, não é? Eu quero ter um emprego digno. E esse emprego digno custa quanto? Custa uns 20 mil reais. Mas você estaria disposto a chegar para o Estado, para a empresa que você trabalha, e falar assim: olha, você está me pagando bem, eu não preciso disso tudo. Você está me pagando tão bem que está dando para fazer poupança e gastar dinheiro com coisas que... Então faz o seguinte, em vez de me pagar 20, me paga 5 mil. Você chega e fala para o Estado. Você chega e fala para a sua empresa que te emprega: eu não quero ganhar mais 20. Por quê? Porque eu preciso, na verdade, só 5. O que excede eu faço poupança para gastar de forma que não está sendo cristã. Ah, sim. Então você vem com o conceito de cristã. Consciência cristã. Eu vim com esse conceito. Afinal de contas, o conceito de cristão, ele é anti-civilização. Então, com a afirmação da consciência cristã, nós temos a negação da consciência civilizada. Então, quando Jesus aparece lá no capítulo 10 dizendo: eu sou o bom pastor, associando a figura dele também como aquela porta que abre, e aquelas ovelhas têm acesso ao que é básico, ao pasto. Jesus diz: ao básico vocês poderão ter a experiência de plenitude da vida. A vida se tornará abundante, mas quando vocês entenderem, basta o básico. Porque o além do básico é a criação de civilização, do Estado civilizado, da consciência civilizada. Aí você não se contenta mais com um pouco só. Com 5 mil não dá. E com 10 também não. E com 15 também não. 20 a gente conversa. Você não estaria disposto a abdicar desse salário de 20 mil reais? Puxa vida, é muita coisa. Analisa com a média do salário do brasileiro. Você não acha que você está ganhando demais? Não. Estou ganhando um salário digno. E o que é o salário digno? Eu tenho informação, cara. Para com isso. Ah, certo. E veja bem como as contradições acontecem, né? Porque esse mesmo sujeito que está dizendo que precisa ganhar um salário digno, ele tem, às vezes, dificuldade de pagar uma inscrição de 500 conto para participar de um evento. Acha que é demais. A hipocrisia aí, ó. Então, essa consciência civilizada distanciou a fé. A consciência da fé. De que, tendo o básico, você consegue viver de modo pleno. Porque você tendo o básico, você não desenvolve ansiedade. A doença da ansiedade. Você não oblitera o seu futuro por causa de um presente com ameaça, com um tom de ameaça. Então, veja bem, tudo isso é levado para o contexto da oração. Tudo isso se torna expressão da fé bem fundamentada na realidade que é apresentada por Jesus. A realidade de vida tem que ser essa aqui. A fé sobrevive nessa realidade de vida. Naquela, não. Ela morre. Naquela, a fé morre. Porque as exigências que a civilização impõe naquela realidade relativizam a soberania de Deus. Deus não pode ser Deus. Lembra a expressão do Lutero? Deixa Deus ser Deus. O que significa isso? Significa preservar a soberania. Significa dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, preserva-se o não e o sim em harmonia para a soberania de Deus se apresentar na história como um atributo, uma condição, é um status quo de Deus. E ele não vai negociar isso. E não adianta chorar. Não adianta querer negociar, subornar a Deus. Isso não vai funcionar. Diz a experiência lá de Jó que o diabo tentou subornar Deus em várias ocasiões. Perdeu em todas.
Depois esse mesmo diabo aparece para Jesus lá no deserto e tenta novamente subornar a Jesus. Ele fala assim, olha, eu te apresento um mundo de facilidades e eu te dou todo o poder nesse mundo. Aí ele mostra o mundo da civilização. Jesus diz, não, esse mundo da civilização não é objeto de interesse para quem quer viver na fé. É o mundo da natureza. Seu pai e sua mãe estão contentes, né, vivendo na fazenda. Mas eles não têm um supermercado como nós temos aqui. Eles precisam disso? Não. Mas para quem vive nisso aqui, nesse mundo civilizado, quando vai para lá não consegue ficar mais do que 2, 3, 4 dias, uma semana. Fala assim, eu não aguento mais isso aqui. Por quê? Mas eu preciso do shopping. Eu preciso de um supermercado completo. Verdade, eu preciso do ar-condicionado. A civilização já chegou muito lá também. Eu preciso de um asfalto. Né? Eu preciso de todas essas coisas que não... Lá tem cobra demais. Você tem que se proteger. Esses dias foi seu irmão que foi picado por uma jararaca lá? Foi. É lá não, eu moro no 15º andar, 16º. Ixi, a cobra não tem como chegar lá. Então eu estou protegido pela civilização. Quem tenta se proteger pela civilização morre para a fé. Eu acho que é um conceito interessante esse, né? A realidade ela é potencialmente modificável para quem vive na fé. O que da realidade nós precisamos modificar? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque dependendo da resposta, você vai ter que criar a coragem de ser honesto diante de Deus e parar de pedir coisas que alimentam mais a sua vaidade da fé. Tá certo que em alguns contextos não se trata disso. Na minha perda, não era essa a questão que estava em questão. Não é o problema que estava em questão. O que estava em questão era a sobrevivência do meu afeto. A minha filha era o objeto do meu afeto. E eu não queria perder a presença pessoal dela. Não era física. Porque a física eu teria, mesmo com ela morta. Eu queria a presença pessoal. E o que é a presença pessoal? É ela se comunicando através do corpo. Porque o morto deixa de se comunicar através do corpo. Isso é o conceito de pessoa. É quando o corpo se modifica. E a expressão da fé é quando a realidade se modifica. Quando ela se movimenta. Esse é o mundo que a fé sempre pensa. Não é o mundo do não o tempo todo. Mas também não é o mundo do sim o tempo todo. Então, o equilíbrio precisa ser estabelecido. E para quem está nos ouvindo nesse momento, tem que entender isso. Tem que entender que nesse mundo que foi inaugurado, instaurado depois da queda, é um mundo em que a finitude é o status quo da condição humana. É a forma como nós vivemos. É a forma como nós vivemos. Nós não podemos criar um mundo perfeito. Nós não podemos tentar trazer o céu para a terra, porque isso vai produzir um problema. Imperfeitos não podem sobreviver no céu. Pessoas perfeitas, eu estou dizendo. Imperfeitas. Não podem sobreviver. Se o céu vem para a terra e a gente continua vivendo como imperfeitos, entre aspas, como infinitos, com déficits, vários deles, né? Então, não temos o que fazer. O céu vai destruir a nossa própria fé. Porque a nossa fé sempre é uma fé condicionada ao nosso status quo. Nosso status quo é finitude. Existe tempo, existe limite, existe capacidade de resistência. Tudo definido. Então Jesus diz, olha, se Deus cuida deles, quanto mais de vós. Olha bem, se trata de pássaros. Jesus, vocês não têm valor maior? Vocês estão questionando o que acerca da ação de Deus na realidade?
a realidade humana. O que vocês estão questionando? Do que vocês duvidam? Quero deixar isso para o meu leitor. Para o meu ouvinte, né? E eu quero, desculpa, eu fiz 2 toques aqui no microfone. Eu quero, então, deixar agora para o professor Cláudio um parecer de tudo que a gente falou aqui, dar uma fechada em tudo, e depois a gente quer fazer uma oração no final. Eu acho que essas orações que nós fazemos no final, eu quero dizer para vocês, nós tentamos ao máximo desliturgizar essa nossa oração. Porque, via de regra, sempre quando a oração é pública, ela se torna pública, ela fica tentada a se tornar litúrgica também. Então, nós queremos fazer uma oração, mas considerando o fato de que agora, quando a gente fecha o olho, nós não temos mais nem o fulano nem o Beltrano aqui na nossa presença. Nós temos somente Deus, o Deus da vida, o Deus que opera em favor da nossa fé, mas que opera também para educar a nossa fé, dentro das possibilidades e dos limites que podem ser experimentados na vida, né? Desde o sim até o não, né? Então, a palavra está com o professor. Acho que eu tenho uma frase ou duas que definem o podcast de hoje. Sem vaidade, isso não é uma afirmação de vaidade, mas eu acho que esse podcast entrou para a história hoje. História de compreensão da fé, não é? Eu acho que se alguém prestar bastante atenção e entender coisas que antes eram estranhas, incompreensíveis, hoje elas se tornaram muito claras. Não quero falar muito para não atrapalhar um pouco esse movimento do que fica deixando a gente pensar quando a gente termina de ouvir. Quero só agradecer aqueles que nos acompanham, lembrar de curtir, compartilhar e te chamar para voltar no próximo episódio para continuar ouvindo essas reflexões. Esse é um tema que ainda vai um pouquinho, né? É isso, a gente pode orar. Papai, antes de tudo eu te agradeço pela oportunidade de ouvir. Te agradeço porque o Senhor se movimenta para educar a nossa fé. Te peço por cada um de nós que cada palavra desse movimento de produzir, de aparar as arestas, de produzir incômodos, de produzir clareza, de jogar luz em cada lugar escuro, em cada lugar cheio de neblina, cheio de indefinições, de compreensões equivocadas, de confusões, que o Evangelho tornado claro, que a Tua palavra tornada clara, consiga produzir saúde na nossa fé e da nossa fé para a nossa vida, para as nossas interações. Eu te peço que o Senhor produza frutos a partir do que está sendo feito aqui, frutos na nossa consciência, na consciência das pessoas e dessas consciências para movimentos no mundo, movimentos de formas de viver diferentes, mais maduras, mais claras, mais responsáveis, a partir de uma referência que é clara e que nós estamos tentando tornar clara. Obrigado por cada palavra ouvida, que o Teu Espírito trabalhe onde o nosso movimento não consegue ir. É o meu pedido, Senhor. Amém.